Olá, ouvintes da nossa queridíssima rádio Vim FM, nós que estamos aqui no 91,9, eu sou Juliano Mioto, estamos hoje aqui em mais um Negócios de Valor e eu tenho um convidado nosso hoje aqui que é de fora, um cara aí que tem uma história de vida bem interessante, ele que é economista, trabalha há mais de 17 anos aí no mercado financeiro, também faz documentários, apresenta, tem um programa no YouTube, né, um canal no YouTube chamado, eu vou falar daqui a pouquinho, e ele também que dá aula, que tem projetos na área de educação, também é um grande comentarista aí de economia em uma TV. E estamos aqui hoje com Bruno Musa. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, e você? Como é que tá as coisas? Fez boa viagem até Goiânia? Fiz, calorzinho leve aqui. Chegou aqui naquele calor, né? Viagem rápida, né? Viagem rápida, tranquilo, uma hora e pouquinho. Estamos aqui. Então, para você que está nos ouvindo, o Bruno chegou hoje de São Paulo, né? Veio para dar uma palestra em Goiânia e, enfim, ele está aqui para compartilhar um pouquinho da experiência dele. Bruno, você é formado em economia, né? Isso. Por que você escolheu esse caminho? Você também é empreendedor, né? Qual foi, assim, a motivação que te levou a buscar esse caminho? Bom, primeiro, dentro de casa, meu pai é empresário, né? E meu pai veio de uma família super pobre e empreendeu e se deu super bem na vida, do ponto de vista dos objetivos dele, que ele queria. E ele veio me ensinando ao longo da vida, baseado na trajetória dele, que essa veia empreendedora, e eu acho que eu puxei disso, né? Então, sempre teve um discurso dentro de casa, assim, em buscar o meu, né? Em nós fazermos, agregarmos valor a alguém. Então, o conceito, pensa que empreender é você solucionar o problema de alguém, né? Então, essa veia empreendedora sempre foi ensinada dentro de casa, e mais, em paralelo a nós fazermos o nosso sem depender de ninguém. Esse ninguém acabou tendo um nome hoje que todo mundo discute, que é o tal do Estado. Então eu fui sempre ensinado, não dependa de ninguém, não dependa do Estado, não espere nada de ninguém, faça você mesmo, solucione o problema dos outros, que para isso você precisa agregar valor e ser minimamente diferente da média. E aí foi isso que sempre foi me dando. Então meu pai começou no mundo do telecom, e aí naquela época, ali no final dos anos 80, você vai lembrar bem, você comprava uma linha telefônica que você colocava no teu IR, né? Era vendido em dólar e tal, e tinha uma mesa de operação, né? Tem um em São Paulo, falando nome de bar, que eu compro Paulista, vendo Campo Belo, compro Morumbi, vendo não sei o quê, porque as linhas de telefone eram escassas naquela época, né? E caras. Então, aquilo era uma mesa de operação e aquilo me encantava muito. Mas quando eu cheguei na faculdade, o mundo já tinha mudado, né? A gente passou pela privatização da Telebrás, que o PT foi contra, né? Falando que ia ser horrível para o país, basta olhar hoje quem tem celular na mão. E eu percebi que eu gostava muito daquela dinâmica de trabalho. Eu não sou um cara de sentar na frente do computador e ficar com planilhas e, sabe, elaborando 1000 planilhas. Eu sou um cara muito mais atirado, muito mais ativo, muito mais de execução mesmo. E algo que se assimilava àquilo que eu tinha visto enquanto eu crescia aí a visitar ele na empresa dele e tal, era justamente o pregão que ainda existia. Minha mãe trabalhou no mercado financeiro nos anos 80, nos anos 90, então aquilo foi meio que me moldando. E aí fui indo, eu nem pensei na possibilidade, e aí eu não sei te dizer, mas sempre foi um natural para mim pensar em economia e pensar naquele dinamismo ali do mercado como um todo. Trabalhar de pé, falar como não ter aquele quadradinho, sabe, aquela coisinha certinha, que não é muito do meu perfil. Então acho que foi disso, e eu sempre gostei de economia. Isso aí, assim, eu cresci ouvindo, eu gosto de entender o que faz, sei lá, um país crescer, a comida chegar na mesa das pessoas, né? Esse tipo de coisa. Então, a economia foi algo que sempre foi discutido dentro de casa. Uma vez eu vi um economista desses, mais pela linha austríaca, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele falando o seguinte, que estuda-se muito a riqueza das nações, e ele diz que tinha que se estudar a pobreza, né? A causa da pobreza e não o motivo da riqueza, porque o motivo da riqueza a gente percebe que é fácil de entender, né? A riqueza ela é produzida pelas pessoas que resolvem problemas, né? Como você mesmo colocou, né?
E como economista, de cara você já teve esses conceitos bem formados, assim, você foi fazer a faculdade já pensando em estudar esses conceitos assim nesse sentido, ou você foi descobrindo essas situações, entendendo melhor? Hoje você se considera aí um economista da linha austríaca. Você podia até explicar um pouquinho para o nosso ouvinte aí o que significa isso, né? Tem os mainstream, tem o pessoal que é keynesiano, né? Enfim, você podia explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, entender o que é isso e como é que você chegou a esse sentimento, esse entendimento, e como que isso impacta, obviamente, na sua maneira de fazer negócio, na sua maneira de administrar os seus fundos e tudo mais. É interessante isso. Bom, vamos lá. Eu não pensei isso foi acontecendo, mas vou explicar. O primeiro conceito que você falou, eu acho que o estado natural do homem é a pobreza, né? Se você pensar historicamente o desenvolvimento do ser humano, o ser humano saía da caverna para caçar aquilo que ele comia, se ele não comesse, estragava no dia seguinte. Então, o estado natural do homem é a pobreza. Há 200, 300 anos atrás, você via um mundo extremamente mais pobre do que é hoje. Por mais que você veja ainda uma África extremamente pobre, o Brasil extremamente pobre, se você compara o PIB per capita de anos atrás desses países africanos ou do próprio Brasil, tem um crescimento grande. E isso... basta olhar, os países que não tiveram esse crescimento são os países que ficaram fechados, e os países abertos que aderiram, o mais próximo, é o que eu chamo mais próximo do capitalismo, são países que começaram a ver uma pessoas saindo da pobreza, ou cada vez mais pessoas atingindo um patamar melhor. Basta ver isso aqui, você tem basicamente 2 aparelhos de celulares para cada pessoa no Brasil, né? Ou quem tinha carro nos anos 50. Ou seja, a tecnologia ela é deflacionária. Quanto custava um computador no final dos anos 90 e quanto custa hoje? Não nominal, trazido a valor presente. Se você corrigir frente ao total da renda das pessoas, mais pessoas podem ter computador e celular hoje do que tinha no final dos anos 90. Né? Então, o acesso a isso, o que permite, é a economia de mercado. Né? Esse é o primeiro conceito. E aí eu me deparei dentro da faculdade de economia com conceitos como... eu vi ali professores, aquilo que estão... nada contra, são perfis que não tem, eu não sou desse perfil, pessoas que estão, sei lá, 30, 40 anos dentro da faculdade, tiveram uma vida para academia, né? E explicam muito bem aquele livro que elas estão explicando, mas eu via que aqueles ensinamentos econômicos não me explicavam a realidade. E eu via que a realidade que eu aprendia dentro de casa, do meu pai que veio fazer faculdade por hobby há poucos anos atrás, o cara que arregaçou as mangas e trabalhou, tinha muito mais a ver com aquilo que eu admirava como vida. Não o que o acadêmico me ensinava dos livros, mas o que a vida real do empresário mostrava. E eu falava, cara, eu admiro muito mais a vida desse cara aqui. Por coincidência era meu pai, mas assim como tantos outros empresários, eu falava, cara, esse cara entrega mais coisa, ou reclama menos da vida, ou consegue mais os seus objetivos do que o outro. E eu falei, então me inspiro nesse lado. Mas eu via que dentro daqueles livros não me explicava esse lado. E esse lado que eu estou falando é livre mercado, é empreendedorismo, ser contra você ficar revoltado com pagar impostos porque você soluciona o problema de várias pessoas e aí por isso você passa a ter uma empresa de sucesso. Né? Eu vi que o mundo que eu admirava era o mundo do empreendedorismo. Era o mundo de solucionar o problema das pessoas. Era o mundo onde você desenvolvia produtos ou serviços nos quais as pessoas... viam valor agregado e por isso compravam, né? Quem está nos assistindo aqui está vendo valor agregado nesse podcast de vocês aqui, então por isso eles assistem. Se fosse uma droga, ninguém assistiria, não é? Porque uma empresa fecha. Então, eu via isso nesse meu lado. E aí eu falei, poxa, mas se na academia eu não recebi explicações para a vida real, onde está isso? Porque na faculdade você estudava Marx, né, socialização dos meios de produção, tudo tem que pertencer ao Estado. E eu estudava Keynes, onde também o Estado é o indutor do desenvolvimento. Né, já entrando um pouco na tua segunda parte da pergunta, que é o que é a escola austríaca. Então você tem o marxismo, que é aquela coisa antiga, onde você tem ali a briga, a separação entre o empregador e o empregado, né, a luta de classes, aquela coisa que na minha opinião nunca existiu, na verdade. Depois você tem o Keynes, em que falava que ele... pressupõe a existência de um mercado privado, mas o Estado como indutor dessa economia.
E eu também não acredito nisso. Eu acho que tudo acontece não pelo Estado, mas apesar da existência do Estado. E apesar do Estado ser um ente em que pisa no nosso pescoço a cada dia. Basta olhar a nossa volta. A gente tem aqui uma mesa composta de tecnologia, computadores da Apple, celulares aqui carregando, alguém assistindo daqui a pouco gravado via streaming que permite isso. Nada disso aqui, absolutamente nada que está aqui foi feito pelo Estado. Mas ele tomou grande parte da tua produção. Então tudo que aconteceu aqui, está acontecendo agora, e a nossa volta, ele existe apesar do Estado fazer de tudo para acabar com o empreendedor. E mesmo assim, a capacidade empresarial do ser humano é tão brilhante de desenvolver soluções tecnológicas, que mesmo assim, com o cara pisando no nosso pescoço e tomando grande parte da nossa produção de riqueza, mesmo assim, a gente é incapaz de produzir esse tipo de programa aqui, com tamanha tecnologia à nossa volta, criada por empresas privadas. Essa base, por exemplo, da escola austríaca, em que ela fala em que 3 pilares básicos, muito falados, por exemplo, por Javier Milei, que espero que ganhe a presidência da Argentina agora em outubro, que basicamente vida, liberdade e propriedade privada. São basicamente os 3 pilares que a gente pode levar em consideração aí. E a escola austríaca, ela caminha em direção a isso. Ela caminha em colocar como centro da economia uma escola em que prega a troca voluntária entre as partes. Ou seja, o que eu compro, o que eu vendo, você compra entre trocas entre a gente de forma voluntária. E para resumir aqui, não dá para resumir, 200 anos de escola, mas para resumir rapidamente aqui, a gente prega a existência de absolutamente tudo privado. Tem alguns autores, como Mises, por exemplo, como Hayek, que até aceitava a existência de um Estado, mesmo na sua forma mínima da mínima, né? Como, de repente, segurança externa de um país. Mas, basicamente, a gente acha que o mercado tem que ser totalmente aberto, com livre concorrência. Só isso faz com que nós tenhamos acesso a produtos mais baratos, por conta da concorrência, e, portanto, mais eficientes. Basta ver, por exemplo, um mercado de restaurantes. Quantos restaurantes tem aqui à nossa volta? E por que um tenta ser melhor do que o outro? Porque senão o concorrente abocanha ele. Então, sem reserva de mercado, é colocar em prática o verdadeiro capitalismo, que, na minha opinião, não é colocado em prática, porque o que a gente tem hoje é um capitalismo de Estado. Na verdade, em nenhum país do mundo hoje você tem um capitalismo total, né, e radical, é impossível, porque todos os países hoje são organizados via governos, né? Enfim, uns mais, outros menos. Né? Uns mais, outros menos, um com mais interferência, outros com menos interferência, e não por acaso você tem índices de liberdade econômica que ranqueiam esses países, e os países onde há mais liberdade econômica, coincidentemente, ou seja, na verdade eu estou falando de forma irônica, são os países onde tem mais riqueza, onde as pessoas ganham melhor, onde as pessoas vivem melhor, né? E dependem menos desse Estado babá, né? Esse Estado hiperprotetor, né? E dentro dessa... Finge ser hiperprotetor, né? Na verdade, pega boa parte do seu dinheiro, aplica a maior parte em estrutura, em funcionalismo, em benefícios para eles mesmos, e o que sobra vem para a população. Eu costumo dizer, desculpa te interromper, que o Estado, ele na verdade, ele tenta manter todo mundo imaturo. Porque ele fala o seguinte, olha, deixa que eu cuido do seu dinheiro, deixa que eu cuido da sua educação, deixa que eu cuido da sua saúde, deixa que eu cuido da sua roupa, deixa que eu cuido de tudo. Escuta aqui, amiguinho, eu tenho 41 anos, deixa eu ser responsável pela minha vida? Ele vai responder não. Você não sabe o que você quer. Então, como se eu não soubesse o que eu quero, e como se meia dúzia de burocrata lá em cima pudesse determinar melhor o que eu quero do que eu mesmo. Né? Então... trata as pessoas como se elas não tivessem a capacidade. Mas uma coisa interessante, assim, isso tudo, eu sei que você dá aula também, né, em pós-graduação, aqui no Brasil. Aqui graduação. Graduação. E isso. Na Espanha, né? Na Espanha em pós. Na Espanha em pós. E você também tem um trabalho também que você está desenvolvendo agora para o público infanto-juvenil, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que você está desenvolvendo também para o público infanto-juvenil, no sentido de educação financeira, econômica, como é que é isso? Eu vejo uma demanda muito reprimida dos pais, né? E eu que me tornei pai há 3 anos, vou me tornar agora de novo a qualquer minuto, eu vejo que é uma demanda extremamente latente por parte dos pais e uma preocupação muito grande em fazer com que o filho aprenda, ou saiba manusear o dinheiro, entender o dinheiro e até mesmo quebrar o tabu do dinheiro dentro de casa.
Só que muitos pais, como são de outras gerações, não tiveram esse tipo de educação. Então, a minha atividade principal, por exemplo, sou sócio de uma empresa de investimento. Eu vejo muitos clientes com capacidade alta de renda em que não entendem muito sobre investimentos, né? Ah, faz aí, cuida aí do meu dinheiro. Cara, é o teu dinheiro, né? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar, para você saber o que está sendo executado com o teu dinheiro. Então, eu acho que é um processo de amadurecimento. Então, eu resolvi criar um conteúdo. Esse conteúdo, ele tem como se fosse um e-book, ele tem gravado, mas eu gosto de focar ainda no presencial. Começamos agora, na segunda metade desse semestre, então, de 2023, no segundo semestre de 2023. A gente está com 3 escolas em São Paulo. É um curso extracurricular, em que eu faço apresentação na escola, as escolas chamam os pais, eu faço apresentação para os pais, e é um curso extracurricular. E por que eu digo que é por que eu preferi extracurricular? Porque como é um conteúdo desenhado por mim, eu quero ter autonomia para escolher quem serão os professores a dar esses cursos, eu fazer o treinamento, sob o meu ponto de vista econômico, né? Para o conteúdo não ser distorcido para o lado A, B, C, D ou Z. Então, hoje a gente faz isso, é 1 hora por semana, dura o semestre inteiro. No próximo semestre tem uma nova turma que se aprofunda, e essa nova turma se aprofunda no âmbito já de investimentos mesmo. No primeira parte do processo a gente passa por tudo o que é o dinheiro, como funciona o escambo, a importância da gente ter vivido sobre isso, né? Você desmistificar uma série de construções mentais que foram colocando ao longo do tempo na nossa vida, por exemplo, inclusive dentro das famílias, né? Eu vejo uma série de casais amigos meus que falam, nossa, mas tua mulher sabe quanto você ganha. Eu falei, cara, minha mulher é a pessoa que eu resolvi confiar minha vida. Se eu não confiar nela, ela é a mãe dos meus filhos. Hoje minha mulher não trabalha, ela toca a parte de dentro de casa e eu de fora. Então eu não sei que dia vence uma conta dentro de casa. A gente é um time. E eu vou lá, levo o dinheiro e a gente casou esse negócio junto. Se você não trouxer o teu filho para próximo de você, para ele entender como paga uma conta, o que é investir, o que é rentabilizar o dinheiro, como funciona isso, você vai sempre achar que o dinheiro é um monstro. E quando você se deparar com um problema, e vai se deparar com algum problema na vida, porque ela é cíclica, todos nós passamos por problemas, a forma como você vai tentar solucionar esse problema é de uma maneira muito mais difícil, né, do que quando você tem a habilidade de lidar com ele. Então ele passa por todo esse processo, passa por planejamento financeiro, ensinar como planejar. A gente faz na prática, conversa com os pais. Então, toda semana os alunos trazem, a gente discute sobre os projetos dele, como eles estão guardando dinheiro, qual o objetivo dele que eles estão guardando dinheiro, para a gente chegar lá na frente e falar assim, olha, você agora guardou durante o semestre X reais, como é que você investe isso aqui? Então, está sendo, de novo, é um curso extracurricular. Hoje a gente está em 3 colégios em São Paulo, estamos com 6 negociações em abertos em outros estados e também em São Paulo. Estou em 3 porque é isso, está rodando há 2 meses esse projeto, e eu comecei pelo colégio que eu estudei minha vida inteira, que é o Miguel de Cervantes, um colégio espanhol em São Paulo, e é isso. Então acho que eu percebo essa demanda latente dos pais por mais informação, né? Muito bom, Bruno. E nós vamos ter que ir para um pequeno intervalo, porque, né, o programa você vê que passa bem rápido, né? E daqui a pouquinho a gente volta com o Bruno Musa. Eu vou perguntar para ele agora um pouco sobre as viagens que ele fez para alguns países aqui da América Latina, onde ele pôde ver algumas realidades não muito boas. Fique ligado aí, daqui a pouquinho a gente volta com Negócios de Valor. Olá, ouvintes da Rádio Vinha FM, estamos de volta aqui com o nosso Negócios de Valor e eu sou Juliano Mioto. Estou hoje aqui com o Bruno Musa, que tem um canal chamado Minuto do Musa, né, onde você fala sobre economia, é isso, Musa? É isso, o Minuto do Musa hoje é uma empresa constituída, né? Então, já está... Aí eu comecei de forma despretensiosa ali, quando estourou a pandemia, que eu estava voltando a morar no Brasil, eu estava morando na Espanha. E aí eu voltei e acho que foi uma forma de eu conseguir me comunicar com o maior número possível de clientes no meio daquele caos que estavam os mercados. E aí era um áudio, 2 áudios por dia, esses áudios se transformaram num vídeo, esses vídeos tomaram uma proporção que eu não imaginava e hoje ela é uma empresa constituída, onde tem consultoria econômica, que eu chamo o processo prévio a investimentos, conhecer os fundamentos econômicos que mudam a forma de você investir. Então, tem obviamente meus vídeos abertos diários dando uma perspectiva global sobre os mercados a cada dia. Entendi. E Bruno, você também acabou se aventurando um pouquinho também
para a área de documentários, né, de gravar aí algumas histórias e viajou, né, por países da América Latina, alguns deles bem conhecidos, né, que é a Venezuela, Cuba, né, e El Salvador, né, você teve agora Salvador recente. voltei faz 3 semanas. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência sua de visitar países assim onde, infelizmente, a gente vê aí experiências que não são muito agradáveis, né? Principalmente do ponto de vista econômico, né? E político e social, humano, né? e até humano, né? Mas sem a gente querer aqui entrar em questões políticas, mas conta pra gente um pouquinho aí sobre a sua experiência, o que você viu para lá, o que você acha que isso talvez poderia servir de lição para nós brasileiros, para quem está nos ouvindo e nos acompanhando aí na rádio. Bom, Cuba eu fui em novembro do ano passado, então vai fazer um ano. Foi a segunda vez que eu fui, a primeira vez eu tinha ido em 2006. Mas a primeira vez eu fui realmente despretensioso, fui para passar férias, tal, era outro contexto econômico, eu tava pouco tempo de formado, aí eu me formei, fui embora do Brasil fazer pós na Espanha, voltei, então eu estava ainda num conceito de tô voltando. Não tinha uma formação como eu tenho hoje, né, de ter mergulhado na economia depois, então eu fui realmente a primeira vez para curtir. Óbvio que você se depara com aquele choque, né, parece que você voltou ao passado, mas a situação degringolou muito mais hoje. Então hoje eu encontrei ali, eu fui, como eu falei, em novembro do ano passado, a gente nos deparamos com verdadeira escassez de comida, né? Então foi uma coisa bem triste, assim, como está a situação. E o cubano é um povo super receptivo, recebe super bem, sorridente, mas a miséria impera, né? É o país talvez mais igual do mundo, onde todo mundo é literalmente miserável. E aí perguntar, mas e a saúde? Gente, eu esqueci a minha cortador de unha e vim cortar 12 dias depois a unha no Brasil, porque as prateleiras realmente vazias. Eu vou lançar agora dia 23 o documentário de Cuba, no meu canal do YouTube. Então, tá lá por imagem, já tem muita coisa que soltaram no Conversa Paralela, que está em aberto também no podcast da Brasil Paralelo. Lá a gente compartilhou algumas das imagens que eu vou soltar no documentário. Mas, enfim, é uma situação extremamente caótica, né? Parece que a gente voltou no tempo 70 anos, lá para a década de 50, aqueles carros antigos, a iluminação precária, a internet que pega extremamente precária, à noite praticamente não tem iluminação pública, são só as casas abertas com as luzes que acabam por iluminar uma rua, a rua que quase não tem asfalto, enfim, muito, muito triste mesmo, né? O que a gente viu por lá. Depois eu fui com a Brasil Paralelo para a Venezuela, foi em março desse ano. E aí a gente já viu um país que também foi a terceira vez que eu fui, eu tinha ido 2 vezes de férias, 2007, 2009, fui agora, e dessa vez para me aprofundar realmente no estudo econômico e social do país. E o país ele tá num paradoxo, né? Então você tem ali 10% da população numa pujança econômica muito forte, tem muito dinheiro voltando para a Venezuela hoje, e aí perguntam por quê. Bom, o governo Biden ele começou a congelar contas de venezuelanos fora da Venezuela, nos Estados Unidos. Tem muita gente que ganhou dinheiro na Venezuela nos anos 90, antes de começar a ditadura do Hugo Chávez em 99, e mandou dinheiro para fora. Então, segundo as estimativas, tem 480 bilhões de dólares de venezuelanos fora do Brasil, da Venezuela. Isso nos Estados Unidos. 480 bilhões. 480 bilhões. De dólares. De dólares. Esse dinheiro tem dinheiro de corrupção, mas também tem dinheiro de pessoas, empresários que ganharam dinheiro nos anos 90, depois, e foi mandando dinheiro para fora, porque a Venezuela é uma instabilidade jurídica, econômica, social e tudo mais. E eles passaram por uma verdadeira escassez, que colocou o país numa guerra civil entre 2014 e 2018. Não foi efetivamente uma guerra civil, mas as pessoas na rua brigando com a polícia, muitos morreram, tomaram tiro. As imagens chegaram aqui no Brasil. Prateleiras completamente vazias. E o que o Maduro viu? Que se continuasse naquele caminho, realmente uma guerra civil se instauraria e mais pessoas morreriam. Isso não é... Ele tem que sustentar o exército na rua, é caro, e o país está quebrado, não tem dinheiro nenhum, né? Então o que aconteceu? Ele começou a fazer... Ele fez 2 mudanças. Ele dolarizou a economia, não na Constituição, mas informalmente a economia hoje está dolarizada. E você tem o fim da imposição do preço-teto. Então, por exemplo, imposição de preço-teto não precisa ser nenhum economista brilhante para saber que se você impõe o preço-teto de algum produto ou serviço, isso leva à escassez desse produto. Isso aconteceu no Brasil. Então, por exemplo, se obrigam você a vender essa água por R$1, você fala assim, então não vou produzir mais essa água, eu quero vender ela
por Que 2. foi na época do Sarney, né? Que tinha até os fiscais do fiscais Sarney, do exatamente, que ele prendia os donos do tabelinha, supermercado. Exatamente. E o que aconteceu? Prateleiras vazias. Isso acontece historicamente. Não precisa ser Todos os lugares que tentaram fazer isso inevitavelmente gerou escassez. Sim, porque o preço, ele nada mais é do que um mensageiro na economia. Se o preço está alto, ele mostra que tem uma demanda e que ele dá um recado. Empresários, produzam mais. Se tem uma oferta muito grande, o preço cai porque fala, a demanda não está grande, produzam menos. Então, quando você mata o mensageiro, você deixa a economia completamente perdida. Então, se me custa R$1 para produzir esse copo de água e o governo vem e fala, vende por 50 centavos, o que eu vou falar? Não vou produzir. Se menos pessoas produzem, o que acontece? Diminuição de oferta, escassez do produto e os preços explodem. Então, a Venezuela viveu isso brutalmente entre 2014 e 2018, até que o final da imposição do preço teto e a dolarização da economia começou a trazer, digamos, um respiro para a economia. Então, um país que caiu, o PIB caiu 75% em 10 anos, qualquer crescimento parece uma explosão gigantesca de crescimento. Não é? Então hoje você tem ali restaurantes que voltaram, aparece para quem viu o documentário, loja da Ferrari está de volta, lojas grandes modas, lojas de modas, de grandes grifes, de luxo, estão todas de volta, os restaurantes internacionais Michelin estão de volta, com espera. Isso não significa que o país não viva uma ditadura implantada pelo regime socialista, continua, para 90% da população, 10% ainda já passa por um boom econômico e essas pessoas começam a reativar um pouco da economia. Essas pessoas estão levando o dinheiro de volta porque o Biden começa a congelar a conta de venezuelanos lá, eles ficam com medo de que seus dólares fiquem congelados, traz de volta o dinheiro para a Venezuela. Então tem 2 bairros lá, por exemplo, Altamira e Las Mercedes, são 2 bairros de Caracas, que está um boom de construção. Tudo pago em dólar, em dinheiro vivo, que o sistema bancário inexiste, ninguém quer ter bolívares, que é a moeda local, então tudo paga em dólar, ou seja, é uma economia extremamente informal, mas que para você subir prédio, você precisa de cimento, você precisa de emprego, você precisa de gente, você precisa, né? E começa a girar uma mini economia. Mas, de novo, juridicamente, institucionalmente, politicamente, o país está acabado. Então eu, por exemplo, fui em shoppings de classe média, isso está no documentário, e a gente lava a mão no balde, porque a água acaba em Caracas 3, 4 dias por semana e é normal. Energia, tudo o mais acaba, rico né? manda cavar um poço do lado da casa dele para ele ter o suministro de água direto para ele. Agora, em Caracas, é super normal acabar a água e acabar a luz. Ou seja, o país está em situação precária, completamente. É interessante que na extinta União Soviética, embora houvesse um controle muito rígido da economia, né, o controle do governo, eles acabavam fazendo uma vista grossa para um mercado informal, né? Então, o mercado negro era muito... Em Cuba está assim. Próximo. Cuba também é do mesmo jeito. E a Venezuela é a mesma coisa. Oficialmente, a economia não é dolarizada, mas então é um mercado negro informal, mas com a bênção do governo, porque senão ia estourar tudo. Acabou, é 100% dolarizado. Hoje, assim, mesmo que informal, é 100% dolarizado, clara e aberta. Existe até, por exemplo, uma tecnologia, não sei se você conhece, que chama Zelle, que é como se fosse o Pix nos Estados Unidos. Então, se eu tenho minha conta nos Estados Unidos, eu faço um Zelle para você, eu transfiro para você entre Estados Unidos. Foi super normal, por exemplo, eu estar num supermercado, em grandes redes de supermercado, como se eu estivesse num Carrefour, num Pão de Açúcar aqui no Brasil, e ao pagar eles me perguntam, quer pagar em dólar ou você quer pagar em Zelle? Zelle significa eu Pix. Mandar um Pix para na conta do supermercado nos Estados Unidos. Entendeu? Eu transferi para a conta do Pão de Açúcar, por exemplo, da minha conta nos Estados Unidos para a conta lá. Ou seja, o dinheiro não passa pela Venezuela. É totalmente informal. Sabe? Então tem placas, aceitamos Zelle. Tá aberto, tá escancarado, porque eles sabem que eles precisam dessa movimentação econômica. Assim como em Cuba, por exemplo, eu tive acesso a Coca-Cola, essas coisas só no mercado negro. E qual é o mercado negro? Moradores entram no WhatsApp e falam, ó, Coca-Cola, celulares. Existe um mercado negro rodando lá, que é dolarizado também. Que é a única coisa que mantém ainda as pessoas, de certa forma, funcionando, né? Porque senão entra em colapso, porque falta comida, falta medicamento, falta tudo, né?
E outra coisa, você teve também em El Salvador, né? Tive na Argentina e El Salvador, E El Salvador, qual foi a sua experiência lá? É o outro lado, né, Milton? Porque hoje é uma boa discussão aqui, que caberia um programa inteiro para a gente discutir. Então, El Salvador, assim, para quem não está acompanhando o processo lá, Nayib Bukele, que é o presidente desde 2018, ele implantou um regime muito duro contra o crime, né? Hoje ele está com 96% de aprovação. Eu, por exemplo, a gente foi para os bairros que eram os mais perigosos do mundo e encontramos uma pessoa que apoie, que não esteja a favor do Bukele. Todo mundo apoia. Vocês foram entrevistando aleatoriamente as pessoas? Aleatoriamente. E esse documentário vai sair daqui um mês também no meu YouTube. Para ver se as pessoas... eu até vi que vocês estavam andando perto do hotel e aí teve um momento lá que você falou que antigamente não podia fazer aquilo. Esse vídeo né? explodiu, tá com, sei lá, quase 2 milhões de visualizações. De WhatsApp, viralizou. Viralizou. Você e mais quem que eu e o Fábio, que foi comigo pra Venezuela, pra Cuba, que faz Só comigo. foi vocês dois pra fazer o foi o Guilherme, mas foi nos ajudar ali, que é um amigo nosso também, que foi nos ajudar. Com os equipamentos. E a gente faz isso com o nosso programa, com o nosso podcast, chama Além do Óbvio, onde a gente vai para os países e aqui no Brasil entrevista os brasileiros também para mostrar uma realidade além do óbvio, que a imprensa não te mostra. Então lá é o contrário. Eles eram o país mais perigoso do mundo. Então morreu na média nos últimos 10 anos 12 pessoas por dia. Era inclusive onde tinha as prisões mais violentas, né? Tem um documentário. Tem as duas Maras, né? Mara Salvatrucha, e que eram duas gangues, a 18 e a 13, Mara Salvatrucha e a outra, né? Fugiu o nome agora. Tem até um documentário no YouTube aberto que chama La Vida Loca, que é marcada num dos bairros que eu fui. E basicamente era assim, uma grande avenida separava 2 bairros. Esses 2 bairros, um era controlado por uma gangue e outro pela outra. Então imagina que nós éramos primos, amigos, irmãos. Você morava em uma e eu na outra, eu passei anos sem te ver. Porque se eu entrasse no bairro vizinho, eu tomava um tiro na testa, simples assim, e acabou. Esse era o poder paralelo. Então familiares estavam anos sem se ver. Né? Em 12 pessoas na média por dia de morte. Aí teve um final de semana que, quando o Bukele entrou para presidente, ele negociou ali com as duas gangues uma trégua. E aí chegou um final de semana, morreram 88 pessoas. Aí ele falou, chega. Só que nesse meio tempo ele já tinha construído o que hoje se não me engano, a maior prisão do mundo. Tem 68 mil pessoas presas lá. Então ele acabou com os direitos constitucionais, ele levantou os direitos constitucionais, ele já vem prorrogando mês a mês, ele pode prender sem autorização, ele trocou os ministros da Suprema Corte, ele quebra sigilo telefônico e bancário sem autorização judicial, permite isso por conta da lei de exceção que estava prevista na Constituição. Como teve nos Estados Unidos também, depois do 11 de setembro, né? Teve. Depois do 11 de setembro também houve uma lei teve, mas não chegou, né? Nem perto da necessidade que precisava de El Salvador. Sim, mas eles faziam isso, né? Monitoravam pessoas aleatoriamente, mandava prender, enfim, bloqueava a conta. Isso. Então hoje eles estão em estado de exceção ainda, que é algo previsto na Constituição deles, e eles vêm prorrogando isso. E, por exemplo, se eu sou de uma gangue e você era meu amigo e não me denunciou, eles te prendem. E você está em cana também. A questão é que hoje, em números, tem até o Padilha que fez o filme lá, Tropa de Elite, tem um podcast dele também, viralizou, ele falando, hoje El Salvador é o país mais seguro do mundo. É mais seguro que a Noruega. Eles estão há mais de 1 ano sem roubo e sem assassinato. Nenhum. Porque é regime de não tem perdão. Não tem perdão. Então as pessoas apoiam isso. Apoiaram, porque eles estão voltando a respirar. Os filhos estão brincando na rua de novo. Eu voltei a ver meus familiares. Sim, deve ser horrível você não poder atravessar uma rua. E a gente foi no núcleo dos países onde eram os mais perigosos. E a questão o grande ponto, acho que só o tempo vai dizer. Porque ele vai se tornar um ditador do outro lado através do vácuo do poder ou não. Ou ele realmente está deixando o país respirar de novo. Ele já soltou 5 mil pessoas que estavam presas de forma que ele concluiu inocente depois de investigações. Essas pessoas já estão na rua, 5 mil pessoas. Então tem 63, 64 mil presos hoje. E você não tem mais assassinato na rua, não tem mais roubo, não tem mais nada. As pessoas estão aprovando isso. Ele está com 96% de aprovação, provavelmente vai ser reeleito agora facilmente nas próximas eleições. Então a história de El Salvador é essa. E aí eu fui ver que é o contraponto à Venezuela, o contraponto a Cuba, é o contraponto ao Brasil de hoje, é o contraponto a uma série de coisas, né? Então, o Brasil de hoje, de certa forma, caminha para um estado eu chamo de anomia, né? Que é a ausência de lei, né? As pessoas hoje que cometem crimes no Brasil
acabam se sentindo muito à vontade, né? Porque a lei e o sistema judiciário é muito frágil, né? Uhum. Ele é muito rígido com algumas questões, né? Assim, Quando lhe convém. Quando lhe convém, mas no geral, assim, para a criminalidade, essa criminalidade aí do tipo de drogas, assassinatos, roubos, parece que a gente tem um sistema um pouco tranquilo, né? Fácil de ser manipulado e lidado. Agora, quando você faz todo esse paralelo de ter ido nesses países e você olha para o que o Brasil hoje está vivendo, e assim, eu gosto de deixar bem claro que aqui a gente não está tratando de questões políticas, a gente está tratando de realidade. É um programa que a gente fala sobre a realidade, sobre aquilo que o mundo é. E quando você fala assim, você teve uma carreira voltada para negócios, né, para investimentos, você viu seu pai produzindo, gerando valor, né, na vida das pessoas, e você teve aquilo como um modelo para a sua vida. E você acha que o Brasil ele corre um risco também enfim, né, de piorar ainda mais essa situação? Piorar, nós estamos piorando a cada dia. Uhum. Tá claro isso. Né? Mercado financeiro, tudo. Mercado financeiro e a economia real, ela ainda tem um tempo de respiro. Porque essas políticas intervencionistas, elas causam um boom de curto prazo. O governo está dando dinheiro. O governo está dando dinheiro a uma taxa de juros mais baixa do que o mercado pratica. Só que isso tem um custo. Isso é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, nos primeiros anos do governo Lula e a conta chegou. Da Dilma e a conta chegou. Só que eles são tão bons de narrativa em que eles falam o seguinte, chegou por causa do que aconteceu 6 meses atrás. A gente esquece de ver dados mais aprofundados, por exemplo, em 2007, quando o Lula tirou o IPI, que era o Imposto sobre Produtos Industrializados, da linha branca, que todo mundo começou a comprar, geladeira, micro-ondas e não sei o quê. Comprar, não é dado. Ele começou a comprar, o nível de endividamento frente à renda do brasileiro estava na casa dos 20%. Hoje beira os 90%. Isso não acontece do dia para a noite. Isso aconteceu num processo de 15, 20 anos. Então, a economia a gente tem que aprender a olhar sobre um horizonte maior de tempo e não no curtíssimo prazo. Então, todas essas consequências que a gente está vendo agora de injetar dinheiro da FGTS, que vão injetar. A FGTS também é outra anomalia da economia brasileira, que não rende absolutamente nada e ela prende o dinheiro do trabalhador, né? Todos esses tipos de ações, com juros subsidiados via BNDES, emprestando dinheiro para os mais próximos, aquela coisa toda, isso causa um endividamento público maior. O país se endivida mais, ele precisa tomar mais dinheiro para sustentar esses programas. E um país mais endividado, ele traz consequências de crescimento. Ele não cresce, ele não gera renda, ele não gera emprego. No curto prazo, sim. Se eu te der agora, tiro do meu bolso aqui se eu tivesse, tá? 10 milhões de reais, toma aqui. Você vai se sentir rico. E eu falo, gasta aí. Só que eu volto daqui 10 anos e falo, Milton, cadê meus 10 milhões corrigidos? Você vai falar, você me deu lá atrás. Quem falou que eu te dei? Quem falou? Agora eu quero de volta. Você está entubado de dívida. Quando você está entubado de dívida, que é o que acontece hoje com 80% das famílias brasileiras, tua capacidade de consumo é menor. E como 60% do PIB brasileiro vem do consumo, o que esse governo precisa fazer é que as famílias consumam. Só que as famílias estão endividadas. Então ele, toma, eu te ajudo. Só que ele vai lá na frente pagar essa conta. Então, de novo, isso não é política, isso é economia. Mas cedo ou mais tarde essa conta chega. E quando essa conta chegar através do endividamento, você vê uma desvalorização da moeda. A desvalorização da moeda traz inflação, alta dos preços, que acaba por prejudicar justamente aos mais pobres. Então, eu acho que no curto prazo, a gente ainda vai dar um respiro e eles ainda vão fazer muita narrativa. Ai, olha, a conta vai chegar. É como pular de um prédio e ficar tentando segurar o cabelo para ver se não cai, né? É isso. Você não tem base para que isso não aconteça. É a tese do desenvolvimentismo, né, que a gente tem visto aqui no Brasil. Bruno, olha, a nossa conversa está muito boa, a gente já está quase chegando aqui ao final do nosso programa. Eu queria que você deixasse um recado aí para o nosso ouvinte, aquele jovem, aquela pessoa que está começando talvez a vida ou está aí buscando aí algum espaço. E qual dica que você daria aí para essas pessoas que estão hoje aí no mercado de trabalho, e até quem quer talvez até trabalhar na sua área, né, na área de investimentos? O que você poderia deixar de recado aí para o nosso ouvinte? Deixa eu só completar o que eu quis dizer, que assim, eu não sou da turma que acha que o Brasil vai virar uma Venezuela ou uma Argentina, a gente estava falando disso aqui antes, tá? Mas tem que se cuidar. Não é para achar que não vira.
Tá? Eu acho que tem que se cuidar, porque as políticas que eles mais adoram são dos amigos deles que levaram a isso. Maduro, Chávez, Kirchner na Argentina. Então, de novo, o que não vai fazer o país chegar nesse nível? E aí eu respondo você com o recado que eu falei. Na minha opinião, o único espaço é ocupar espaços intelectualmente. Estude, dá trabalho, mas você se liberta. Não importa o lado que você pense. Pense por você mesmo. Não deixa os outros pensarem por você. Não deixa uma manchete de jornal falar para você o que está acontecendo no mundo. As manchetes são enviesadas. Estude você. Entenda o que está em jogo. Entenda porque querem que você pense de maneira A, B, C ou D. Tome decisões por você mesmo. Seja protagonista da tua vida. Só que para você ser protagonista da tua vida, você precisa sentar a bunda na cadeira e realmente ter uma disciplina de estudo. Caso contrário, qualquer argumento te derruba. E fica muito mais fácil você cair em argumentos falsos de que alguém quer o teu bem e vai te sustentar. Não tem bonzinho lá em cima comandando o país. Em qualquer governo eu tô falando. É poder pelo poder. Então, gente, quanto mais vocês estudarem e forem protagonistas da própria vida, maior a chance de vocês serem verdadeiramente livres. Senão vocês vão ficar caindo nos cursinhos de outros controlarão a tua vida e farão da tua vida o que eles querem que você faça e não o que você faça. E, obviamente, vamos lá, a mentira é sempre muito mais fácil de ser vendida do que a verdade. Muito mais fácil. Porque a mentira é sedutora. Alguém vai te dar alguma coisa, é de graça, é bonitinho, te faz bem. Enquanto o outro lado fala, trabalha, amigo. Levanta a manga agora e vai trabalhar 20 anos. E pode ser que lá na frente dê errado. Só tem um problema. A mentira lá não para em pé. Então não tem atalho, gente. Muito obrigado, Bruno Musa. Foi um programa muito instrutivo. A gente conseguiu entender muitas coisas interessantes sobre como a vida de fato funciona. Quem quiser seguir você nas redes sociais Bruno Underline Musa é o Instagram. O Twitter, X agora, né? Bruno Musa. E YouTube também, Bruno Musa, você me acha lá em todos os canais. Maravilha. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se você puder, se estiver acompanhando no YouTube, curtir, comentar, compartilhar. Você ajuda a aumentar o nosso alcance. Se você está ouvindo a gente aí pela rádio ou pelo aplicativo da Vinha, um grande abraço e até o próximo Negócios de Valor.